eu sou Isabela Dutra e esse é o programa Argumento. O financiamento do Sistema S foi retirado do orçamento da União pelo relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte. O relator atendeu a pedidos tanto do governo como de empresários. O Sistema S é formado por instituições como SESC, SENAI e SENAC. E um dos defensores da retirada do orçamento foi o senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, com quem eu converso agora. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado, é um prazer grande. Senador, por que foi importante retirar o Sistema S do orçamento da União? Porque os recursos do Sistema S não pertencem à União. Não cabe a inclusão dele no orçamento da União. Esses recursos são recursos privados, geridos pelo governo apenas como um agente recebedor. É onde os recursos são depositados e, com o pagamento de uma taxa, existe inclusive, e a sociedade talvez não saiba, uma taxa, tipo uma taxa de administração, que é cobrada pela Receita Federal para arrecadar esses recursos e depois repassar para o Sistema S, indústria, comércio, serviços, agricultura, passar para todos esses agentes. Então, há uma interpretação muito equivocada. E a conversa e o diálogo sempre aberto aqui com todos que fazem a Comissão Mista de Orçamento era nesse sentido, que precisava haver uma clareza sobre isso. E as alegações são as mais diversas, tipo assim, esses recursos precisam ser fiscalizados. Esses recursos são fiscalizados, por sinal, muito bem fiscalizados. Felizmente, são recursos muito bem aplicados. Então, a gente precisou travar mais uma vez, de vez em quando surge aqui um enfrentamento com referência a recursos do Sistema S. Mas houve a compreensão por parte do relator da LDO, a quem eu agradeço mais uma vez, já agradeci pessoalmente, e a gente está sempre à disposição. Eu defendo o Sistema S porque eu acredito. Eu sou fruto do Sistema S, então quem melhor sabe falar do Sistema S sou eu, porque eu vivi na pele o que é o Sistema S e muitos anos depois eu tive a honra de ser presidente de uma federação do comércio lá do meu estado de Sergipe. Já fui vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, e tenho um conhecimento profundo do assunto. Jamais eu defenderia uma causa aqui que não tivesse coerência, que não tivesse razão de ser. O Sistema S merece a minha defesa intransigente, porque, como eu já falei aqui, eu conheço profundamente e sei a real aplicação de todos esses recursos. Por que teve tanta crítica quando o relator incluiu no orçamento? Pelo governo poderia ser uma despesa a mais, mas pelos empresários podia ter algum tipo de contingenciamento, foi isso? Porque como esses recursos têm uma linguagem mais simples, ele tem um direcionamento certo, é carimbado para as ações sociais e de formação profissional nos S's existentes no nosso país, era necessário que a gente colocasse luz em cima disso. Deixar claro que isso não pode fazer parte do orçamento da União. Então, a gente sempre convive aqui com esses enfrentamentos, mas acho que eles fazem parte da política, Sim. Desse ambiente, e de vez em quando é bom discutir isso. Sim. O senhor agradeceu muito ao relator porque retirou e disse que precisava esclarecer a ele sobre a transparência dos recursos. Os recursos são transparentes? Porque ele, em um certo momento, na fala dele, ele disse, inclusive, que ia voltar com essa discussão no próximo ano, porque o governo precisava conhecer profundamente as aplicações desses recursos. E eu disse a ele exatamente isso. Eu disse, olha, eu vim aqui te agradecer, mas em função da sua fala, deixa eu aproveitar e já começar agradecendo a forma de fiscalização que existe em todos os recursos, não só nos conselhos regionais, mas no Conselho Nacional, com participação tripartite do
do sistema, seja SESC, SESI, ou seja lá qualquer S, mais a representação do governo federal, e há também a participação de outro agente, que é exatamente os trabalhadores. Eles participam ativamente para entender de que forma os recursos, o volume de recursos arrecadados e os recursos aplicados. Qual a importância do Sistema S para o país, senador? O senhor está me contando que foi um fruto do Sistema S. Conta essa história para a gente. O Sistema S nasce estamos vivendo em 1945. Eu preciso voltar um pouquinho para que as pessoas entendam a importância do Sistema S e o papel que ela desenvolve para a transformação de vidas, como fez com a minha vida. Nasce em um momento, em 1945, para você ter uma ideia, só 2 cidades tinham uma população de 1 milhão de habitantes, que era Rio e São Paulo. Em 1945, a primeira rodovia pavimentada existente no Brasil foi a Via Dutra. Então, em 1956, empresários entenderam que precisavam tentar ajudar de alguma maneira o desenvolvimento do país. E esses empresários, num dia iluminado, e que eu sou muito feliz quando eu lembro da história de 1956, eles se reuniram e produziram a Carta de Teresópolis, chamada Carta da Paz Social. Era uma declaração de amor daqueles empresários naquele momento, todos os setores, transporte, o agronegócio estava presente, comércio, serviços, indústria, todo mundo reunido, 185 representações do país inteiro. Estamos falando de 1956. Nossa, longe, né? Pois é, e resolveram dar a sua contribuição ao país. Por quê? Porque naquele momento a mão de obra era uma mão de obra sem qualificação nenhuma. Era mão de obra de chão de fábrica. E os empresários entendiam que precisavam qualificar aquela mão de obra para que existissem produtos finais melhores do que aqueles que eram produzidos. E só o conhecimento trazia isso. Mas isso não foi pouco. Eles também entenderam uma coisa que eu acho maravilhosa. Eles entenderam que era preciso olhar o lado social. Não apenas a formação profissional, mas o lado social também. Como era o final de semana de um operário naquela época? Qual era o lazer que ele tinha? Muitos deles, inclusive, trabalhavam nas cercanias da própria indústria, no caso específico de uma indústria. Sim. Então, eles resolveram oferecer bem-estar social. Por isso que é Carta da Paz Social. Então, ofereceram espaços onde os trabalhadores poderiam levar as suas famílias, tipo clubes. E é aí que se instala o sistema. E para que isso tudo acontecesse, eles entenderam que precisavam oferecer uma contribuição. E definiram um percentual sobre a folha de pagamento dos salários. Veja que ideia inteligente. Sim. Uma participação na folha de pagamento dos salários, e esse valor seria destinado tão somente para formação profissional e bem-estar social. Quem era da indústria, cuidava da indústria. Quem era do comércio, cuidava do comércio. E assim foi feito. É por isso que esse volume de recursos arrecadados hoje precisava de um controle mais centralizado. É aí que entra o governo e faz a arrecadação através da guia da Previdência Social e distribui. Agora, o que se deve levar em consideração, Isabela, é o valor social de tudo isso. É como isso transforma vidas. Sim. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha acabado meu curso de contabilidade como técnico e eu precisava me qualificar para o mercado de trabalho além do curso. Eu bati na porta do Senac 2 vezes e fui buscar a qualificação que eu precisava para arranjar um emprego. E arranjei um emprego público federal naquele tempo, 1979. Da mesma forma que aconteceu comigo, acontece com milhares e milhares de pessoas. E na discussão que eu fiz na CMO, e teve uma outra questão que no começo do ano, uma medida provisória que aconteceu aqui, que queriam tirar recursos do Sistema S para a Embratur, nada contra o turismo, nada contra a Embratur, mas não com esses recursos. Então,
Um exemplo que eu mostro aos meus colegas é que a gente tem aqui na casa. Quem viveu aqui há 20 anos atrás sabe como eram os restaurantes, funcionavam aqui, as lanchonetes que funcionam aqui, sabe como era confuso essa relação. Hoje em dia, não existe aqui dentro do Congresso Nacional, só como exemplo, nenhum servidor e nenhum parlamentar que diga assim, eu fui lá hoje, muito ruim. Porque aqui foi instalado, numa ideia brilhante também, escolas de formação profissional. As pessoas que transitam aqui com a farda do SENAC, no caso, são pessoas que, no seu dia a dia, estão se tornando grandes profissionais que, quando saírem daqui, terão um lugar garantido em qualquer lugar nesse país. Essa é a grandeza do Sistema S. O treinamento é excelente, excelente, não tenho dúvida. E a capilaridade do Sistema S, porque o senhor está falando assim, como tem em questão de ensino, são muitos assuntos, questão de hotelaria, o SENAC, a gente sabe, também é perfeito. Né? Tem uma capilaridade muito grande. Saúde, educação, turismo, cultura, muita cultura. São Paulo, por exemplo, São Paulo não vive sem o SESC São Paulo. Sim. O volume de cultura aplicado em São Paulo é algo extraordinário, se iguala inclusive à Secretaria de Cultura do Estado. Por quê? Porque essa é a finalidade. Não faz como patrocínio, não. A função social do SESC, nesse caso da cultura, é fazer isso. E isso acontece em todos os estados brasileiros. Por exemplo, quando eu fui presidente da Federação do SESC do meu estado, os cinemas nos municípios praticamente se acabaram, não existem mais. Existe um projeto que é chamado Cine SESC, e esse é um caminhão adaptado com uma tela gigantesca, com sistema de som, com cadeira, com pipoca, com tudo, e a gente chega em um povoado, em um município, e divulga antes, junto às crianças ou os adultos, e o Cine SESC vai estar presente naquele município no dia tal hora vai passar o filme tal. Você tem que ver o olhar das crianças e dos adultos assistindo aquilo, vivendo aquele momento, a coisa feita com tanta qualidade, mas acima de tudo com tanto prazer, e é isso que o Sistema S leva para as pessoas. Então, ninguém sabe mensurar essa emoção. É por isso que eu sou um vigilante pelos sistemas, pelos recursos do Sistema S. Eles têm que ser aplicados no fim social definido na Carta da Paz Social em 1956, lá em Teresópolis. Precisa ser assim até o fim, porque só sabe e só valoriza quem precisa. E o SESC, o SENAC, o SESI, o SENAI, e o SEST e o SENAT na área de transporte chegam aonde muitas vezes o poder público não chega. Verdade. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Foi ótimo ter essa conversa com o senhor e explicar para as pessoas como o Sistema S funciona, né? Pena que o nosso tempo é curto, tinha muita coisa para falar ainda, né? Pois é, né? Falava para você, Isabela, 1 hora ou mais de 1 hora sobre isso. Mas a gente volta para falar mais um pouquinho. Tá bom, à disposição. Prazer grande. Obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço a você também que nos acompanhou. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.